estabelecido, nós vamos prorrogar o tempo do relator até que ele consiga ter o tempo em silêncio. A palavra ao relator. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, é chegada a hora da votação do parecer aprovado pela comissão especial que tive a honra de relatar. Estamos diante de um dos momentos mais importantes da história recente desse país. E, na verdade, na tarde ensolarada, senhor presidente, neste domingo, dia 17 de abril de 2016, que vamos fazer a história, decidir o que queremos para o futuro desse país. A situação é grave. Não adianta só tirar, senhores deputados, e virar a página dessa história. É a hora de reescrevê-la e em busca de um novo tempo. Quero pedir ao pessoal que está aqui, à direita, que, por favor, não dá para a gente falar desse jeito, senhor presidente. Interrompe o tempo, por gentileza. Eu quero a possibilidade do relator usar a palavra como tem que ser. Eu queria pedir aos colegas deputados... Eu quero que a tribuna seja ocupada somente pelo relator. A tribuna vai ser ocupada pelo orador em todas as intervenções, seja do relator e de todos os líderes. Foi esse o comportamento que nós adequamos no início da sessão e que se perdeu pelas madrugadas. A tribuna é do orador. É hoje, senhor presidente, é agora, nesse parlamento, que vamos dar uma resposta à população brasileira, fortalecendo ainda mais a nossa democracia. A minha resposta já é conhecida e não foi uma escolha aleatória sem base legal. Foi uma escolha com base em fatos e em fatos graves, gravíssimos, que atentam contra a Constituição, contra a competência dessa Casa Legislativa, contra as finanças públicas, contra a responsabilidade fiscal, contra a transparência, contra a verdade e contra o país. Digo aos colegas parlamentares e ao povo brasileiro que elaborei meu parecer com seriedade, com absoluta isenção, com muito trabalho e dedicação em respeito à Constituição e às leis brasileiras. E sabedor da relevância do que é recomendar a abertura de um processo por crime de responsabilidade contra presidente da República desse país. Relembro aos colegas que estamos decidindo essa questão com legitimidade constitucional. Democracia, senhores parlamentares, não se resume à contagem de votos. Democracia é muito mais que uma eleição popular. Não se pode tudo apenas porque foi eleito pelo voto popular. 54 milhões de votos não autorizam o descumprimento da Constituição. 54 milhões de votos não autorizam a prática de atos que atentam contra as finanças públicas. 54 milhões de votos não permitem ao presidente da República que massacre a situação econômica do país, projeto de poder com um projeto de poder. 54 milhões de votos não servem como justificativa para a prática de atos nocivos à economia do país. Democracia também é saber respeitar as instituições, submeter a Constituição, observar as leis orçamentárias e fiscais e, principalmente, ser transparente no trato das finanças públicas. Não vejo diferença entre aquele que se apropria do dinheiro público... Interrompe, por gentileza, deputado Jovair. Para o tempo, eu peço que a tribuna, as pessoas que estão atrás na tribuna, que seja liberada a tribuna, nenhuma outra visão que não seja o relator na tribuna, por gentileza. Vamos colocar um respeito nesse processo. E assim será todas as palavras dos líderes.
Em função do tumulto que está sendo provocado aqui, virou disputa, eu vou fazer um apelo aos parlamentares que têm o direito de aqui ficar, que todos vão para os seus lugares no plenário e deixem só a mesa aqui. Guardar o tempo. Vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não! Eu queria dar uma palavra ao plenário, chamar o plenário à razão desse processo que a gente está vivendo. Nós não podemos passar uma imagem de que esse aqui não é um parlamento que está apreciando um processo grave. Então, a luta e a disputa política que se faça nos seus discursos, com respeito de todos, mas tem que se ter o respeito. O respeito não é só aos companheiros deputados, respeito ao país que está assistindo isso. Ok? 2 horas e 24 minutos, os deputados que ocupavam atrás da mesa diretora, então se retiram, enquanto o deputado Eduardo Cunha devolve a palavra para o relator, deputado Jovair Arantes. Eu estou pedindo a todos, inclusive Vossa Excelência, se puder cooperar. É um espaço bastante disputado entre os deputados, porque é o espaço que vai para as televisões, principalmente, que as televisões que estão nas galerias, as redes de televisão, estão filmando essa parte. O deputado Eduardo Cunha, então, reitera o pedido para que todos se retirem. Aqui na mesa vão permanecer, além do relator e o presidente da comissão especial, o primeiro secretário, o deputado Bento Mansur, o segundo secretário, o deputado Felipe Barnier, a terceira secretária, a deputada Mara Gabrilli, se assim o desejar participar aqui da mesa, o quarto secretário, o deputado Alex Canziani, e o segundo suplente, Gilberto Nascimento, que vai registrar a ausência nas chamadas. E os outros membros da mesa podem também, não sei se aqui estão, primeiro vice, segundo vice, quiserem participar dos membros titulares da mesa, que venham participar, até para a eventual ausência substituir. Pois não, deputado Jovair Arantes, vamos retomar o seu tempo, da onde estava interrompido, com 21 minutos. Por favor. Retomando e agradecendo a atenção dos colegas, não vejo diferença entre aqueles que se apropriam do dinheiro público, senhor presidente, praticando ato de corrupção, daquele que mascara a real situação financeira do país como projeto de poder e realiza operações contábeis e ilegais, gerando consequências gravíssimas para a situação econômica do país. O impeachment não é de agora, não é um golpe, é um instrumento legítimo e constitucional que permite a fiscalização e o controle de um poder da República em relação a outro, quando a gravidade dos fatos justifica essa intervenção. É o fato no momento. Mas não vejo hoje, senhores parlamentares, não venho hoje fazer um discurso eminentemente político. Essa missão foi de Vossas Excelências e que cumpriram muito bem durante esses últimos dias, sem interrupção nessa casa. Foi a sessão mais longa da história do Parlamento brasileiro. De forma democrática, o povo brasileiro teve e tem sua voz representada nessa casa por Vossas Excelências. Vocês, deputados, estão de parabéns. Tenho orgulho de fazer parte dessa casa, em especial dessa legislatura. Hoje,
esse parlamento, independentemente do resultado, sai mais fortalecido, restabelece sua credibilidade e merece o respeito da população brasileira. Demonstramos que o país tem um parlamento muito forte, uma Câmara dos Deputados que funciona, uma Casa do Povo que cumpre o seu papel institucional e não se constitui como um mero puxadinho do Poder Executivo. Sem tomar o papel de acusador, não me cabe, passo agora a defender meu parecer com serenidade, sem gritaria, sem esperneio, sem fazer cena. Essa é uma disputa que não se pode ganhar no grito. A acusação foi feita pelos denunciantes, sou apenas um jogador desse processo jurídico-político. Justamente com vossas excelências, senhoras e senhores deputados. Antes, é importante ressaltar mais uma vez a serenidade, a legalidade e a regularidade da condução dos trabalhos da Comissão Especial. Oportunidade em que parabenizo todos os seus membros, inclusive parabenizo a bancada do meu partido, do PTB. Todos os seus membros, especialmente o seu presidente na comissão, deputado Rogério Russo, que conduziu os trabalhos de forma irretocável, com segurança, imparcialidade, cordialidade e respeito a todos os brasileiros e brasileiras. Cumprimento também os vice-presidentes da comissão, deputados Carlos Sampaio, Maurício Quintela e Fernando Coelho Filho. Desde o começo, senhor presidente, buscou-se o diálogo com todos os líderes e deputados para fixar um plano de trabalho justo, equilibrado e transparente, proporcionando a todas as correntes de pensamento a oportunidade de se manifestarem amplamente no decorrer dos debates e a favor e os contras. Buscou-se, inclusive, o diálogo com o Supremo Tribunal Federal, a fim de adotar um procedimento irretocável do ponto de vista constitucional, legal e regimental. Buscou-se também esclarecer aos deputados e à sociedade sobre o teor da denúncia por meio de audiências públicas, em que compareceram os seus autores. Quem fez a denúncia foi senhor Miguel Reale Júnior e senhora Janaína, que estiveram aqui conosco. E no dia seguinte, o ministro da Fazenda, o senhor Nelson Barbosa e o senhor Ricardo Lodi Ribeiro, ambos indicados para defender a presidente pela bancada do governo. Durante as referidas audiências, houve o maior amplo debate democrático, os termos da denúncia, destacando sempre a pluralidade das perspectivas. Foram realizadas, senhores deputados, 11 sessões e ocorreram quase 50 horas de debate na comissão. Esse processo de impeachment também tem sido caracterizado pela mais ampla publicidade e transparência. Sua legitimidade foi assegurada pelo cumprimento fiel das normas jurídicas pertinentes e pela fiscalização em sentido amplo, exercido pelo Supremo Tribunal Federal, pelos parlamentares, pelos partidos políticos, pelos meios de comunicação e pela sociedade brasileira. A fase atual, relembro aos colegas, é de admissibilidade da denúncia. O julgamento definitivo será no Senado Federal, quando o presidente da República, a presidente da República, terá a oportunidade de se defender novamente de forma inclusive mais ampla. Sobram justificativas jurídicas e políticas para a instauração do processo. Do ponto de vista jurídico, conclui pela existência de indícios mais do que suficientes do cometimento de crimes de responsabilidade por parte da presidente. É assim, e assim conclui, tendo como base exclusivamente o conteúdo da denúncia recebida por essa casa. Não apontei um único fundamento jurídico para justificar a abertura do processo que não estivesse relacionado com aqueles fatos admitidos pela decisão inicial. Não houve extrapolação nenhuma dessa casa. Deixei claro que os indícios de crimes de responsabilidades
considerados pelo relatório se referiram apenas a fatos ocorridos no ano de 2015, relativos à abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização dessa Casa Legislativa, e a contratação ilegal de operações de crédito, usurpando dessa forma a condição dessa Casa. A edição de decretos de abertura de créditos suplementares no exercício de 2015, sem a devida autorização do Executivo, além de ferir a separação dos poderes, revela um comportamento unilateral com viés autoritário e afrontoso às instituições. É conduta gravíssima que usurpa a competência do Legislativo e fere a Constituição e gera consequências drásticas para a economia. Volto a repetir, consequências drásticas para a economia do povo brasileiro. Não se sustenta o argumento de que não houve má-fé da Presidente da República na edição dos referidos decretos. Diversos partidos políticos denunciaram essa prática ao Tribunal de Contas da União no mês de dezembro de 2004. Já havia, portanto, grande debate político sobre a ilicitude dessas práticas, o que retira a boa-fé objetiva da Presidente da República, que deu continuidade a isso em 2015. Continuou cometendo os mesmos crimes, como se não houvesse um poder legislativo legítimo e eleito pelo povo brasileiro. O fato de que o TCU apenas detectou essas irregularidades pela primeira vez no ano de 2014, de modo algum exime a responsabilidade da senhora Presidente, e muito menos a autorizou a continuar com tais práticas ao longo do ano de 2015. Nenhum agente político precisa de aviso prévio para cumprir as leis e a Constituição. Volto a repetir, nenhum agente político precisa de aviso prévio para cumprir as leis e a Constituição Federal. Portanto, em 2015, já era de amplo conhecimento o caráter proibitivo da conduta, tendo em vista o debate público em torno do processo de apreciação de contas de 2014. O fato de um grande número de técnicos do governo terem avalizado os decretos não afasta a responsabilidade da Presidente. Nenhum gestor de recurso público pode eximir-se da sua responsabilidade por atos que diretamente praticou. Quanto à contratação ilegal de operações de crédito, as chamadas pedaladas fiscais, há indícios suficientes de que os atrasos sistemáticos e volumosos ao Banco do Brasil no ano de 2015, em relação ao Plano Safra, possuem os elementos essenciais, característicos de uma verdadeira operação de crédito. Tais atrasos representam a assunção de compromissos da União pelo Banco do Brasil, que estaria canalizando parte considerável de seus recursos captados no setor privado para financiar as despesas públicas correntes do Tesouro Nacional. Isso é ilegal. As análises dos fatos narrados e dos argumentos da defesa apontaram indícios suficientes de que as transações financeiras relatadas constituíram um tipo de financiamento bancário, configurando prática de crime de responsabilidade. Alguns afirmaram que não houve má-fé da Presidente da República, pois os governos anteriores já teriam adotado tais práticas, com as concordâncias do Tribunal, inclusive com a concordância do Tribunal de Contas da União. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Estatísticas levantadas pelo TCU e muito divulgadas na imprensa revelam que nenhum governo anterior atrasou por tanto tempo repasse aos bancos públicos em muitos bilhões de reais. É exatamente esse volume gigantesco, que totaliza mais de 60 bilhões de reais, aliada à demora no pagamento dessa dívida, que levou o Tribunal de Contas a afirmar que essa prática configurava e configura contratação ilegal de crédito. E o TCU não disse isso porque alterou o seu entendimento.
Na verdade, as situações ocorridas em anos anteriores por outro presidente não era nem de longe semelhante aos atos de irregularidade fiscal praticada pela atual administração. O Tribunal de Contas detectou a conduta ilícita pela primeira vez na apreciação das contas presidenciais de 2014, pois o atraso de pagamento aos bancos públicos apenas chamou a atenção quando o montante de dinheiro público chegou a valores exorbitantes. Mas essa prática continuou em 2015. No meu relatório, fui claro em dizer que a operação de crédito é ilegal. Não decorre da gestão ordinária do Plano Safra. Pelo contrário, a operação de crédito ilegal decorre dos atrasos sistemáticos e volumosos no repasse de dinheiro do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil, que ultrapassaram 13 bilhões de reais em 2015. Ora, não é razoável conceber que uma decisão dessas tenha sido tomada sem o aval de quem tem o comando superior do governo, que é a Presidente da República. Uma decisão, diga-se de passagem, que na estrutura montada pelo governo previa a disponibilidade artificial de mais de 60 bilhões de reais para gastar em despesas obrigatórias, quando a responsabilidade fiscal proibia gastar esse dinheiro. Quando a família sabe, lá na cidade, lá no cantinho, que sua situação financeira piorou, passou a ser grave com fragilidade das economias domésticas, é preciso diminuir os gastos. Todo pai de família sabe disso. Como disse em meu parecer, a formação de economista da Presidente e seu notório controle centralizador da condução econômica do governo tornam difícil aceitar a argumentação de que ela não sabia dos fatos exaustivamente tratados em todo o país. A má-fé, portanto, está em participar pela ação ou pela omissão dessa ardilosa operação de crédito ilegal de financiamento do Tesouro Nacional com os bancos estatais sob controle da União. Essas foram as razões principais que me levaram a afirmar que, em relação às pedaladas fiscais, existe também indícios suficientes para a abertura de processo de impeachment para mandar para o Senado Federal, que é quem vai fazer o julgamento. Quanto à gravidade do momento político, é preciso que o Parlamento auxilie na retomada das condições de governabilidade. Aos cidadãos exige resposta. A estabilidade econômica e as incertezas da política arrastam o país para uma crise sem precedentes. É preciso manter o rumo dentro das regras constitucionais estabelecidas e virar essa página de angústia do povo brasileiro. Estou me referindo à responsabilidade de todos nós, todos homens públicos, para pacificar o país, diminuir o tom das discussões, promover a reconciliação nacional e o diálogo em torno de um projeto do governo capaz de superar a crise da divisão. O Brasil não precisa de muros, precisa de pontes. Enquanto não se resolvem as incertezas políticas e os indicadores econômicos se deterioram. A condução da política orçamentária do Estado brasileiro, à margem da Constituição e das leis orçamentárias, evidencia uma grave violação de valores éticos jurídicos que legitimam o controle democrático e popular do Legislativo sobre os limites de programação orçamentária de gastos governamentais. São vários os sinais da paralisia que tomou conta do país. Não são apenas os 6 decretos, as pedaladas fiscais, isoladamente, que me fizeram concluir politicamente pela admissibilidade. O que me convenceu, entre outras questões, foi o efeito danoso dessa prática na condução da economia e das finanças do país. A nossa população foi enganada. Não podemos minimizar esses atos. São vários os prejuízos dessa contabilidade criativa, nociva e ilegal. Desemprego, recessão, paralisação dos programas sociais, inflação, aumento de preços, perda do poder de compra, perda da credibilidade, encerramento de empresa, alta nos juros, restrição nos empréstimos bancários. O Brasil está doente e o remédio não é outro senão a retomada da austeridade, da governabilidade e do crescimento econômico. Não podemos nos omitir
Não devemos, nesse momento, levar em consideração apenas favores pessoais, não republicanos. Isso seria uma vergonha para essa casa. Devemos pensar no melhor para o nosso país. O voto não é nosso, é deles, dos nossos brasileiros, dos seus eleitores, dos meus eleitores, do eleitor de todos os políticos do Brasil. Peço sinceramente que este plenário confirme o relatório da comissão e assim permita que as infrações atribuídas ao presidente possam ser devidamente julgadas pelo Senado. O Brasil exige e merece essa apuração. Quem exerce o poder é responsável pelos seus atos. Poder sem responsabilidade e sem limites não é possível no regime democrático. Estou convicto de que a comissão especial cumpriu seu papel ao debater exaustivamente os pressupostos da admissibilidade da denúncia. Sinto-me grato por ter conduzido a nobre tarefa que a mim foi delegada. Peço licença aos colegas deputados para agradecer a Deus, a minha família, meus filhos, meus netos, ao meu querido estado de Goiás, que depositou em mim a confiança para representá-los nessa casa. Por último, agradeço a todos os brasileiros pela intensa participação cívica, manifestada em especial na data de hoje em todo o canto do Brasil. Como dizia Chico Xavier, e volto a repetir, Chico Xavier já dizia: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Essa é a hora. Esse é o momento de reescrevermos a história democrática do país. O Brasil precisa do seu voto. Não lhe falte, repito, o Brasil precisa do seu voto. Não lhe falte. É a hora desse parlamento retomar o protagonismo que foi esquecido durante esses últimos anos. Concluo, senhor presidente, dizendo que o Brasil clama e os fatos demonstram que devemos autorizar a instauração do processo contra a senhora presidente da República, Dilma Wanda Rousseff, e que Deus nos ilumine. Iniciaremos, conforme foi divulgado, repetir o critério. Brasileiros e brasileiras, para que a decência se sobreponha a este governo moralmente desonesto, o meu voto é sim. Carlos Sampaio, PSDB de São Paulo, votou sim, 154 votos acumulados. Carlos Zaratini, do PT. Contra o golpe, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa do direito dos aposentados, em defesa do petróleo do pré-sal.